o nosso novo modelo de análise das flutuações econômicas de curto prazo, levando em conta então a curva de demanda agregada e a curva de oferta agregada. A curva de demanda agregada. A curva de demanda agregada nos diz, portanto, a quantidade de todos os bens e serviços demandados na economia a qualquer nível de preço dado. Então, a curva de demanda agregada é tudo o que a sociedade consome em bens e serviços. Como ilustra a figura 3, a curva de demanda agregada ela tem inclinação negativa. Isso significa, portanto, que tudo o mais permanece constante, uma queda no nível geral de preços da economia, portanto uma queda na inflação, digamos, de P1 para P2, tende a aumentar a quantidade demandada de preço de bens e serviços, porque, querendo ou não, a curva de demanda agregada segue a lei da demanda, ou seja, ela tem inclinação negativa porque quanto menor o preço, maior a quantidade demandada de bens e serviços. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada de bens e serviços. Portanto, passa lá de Y1 para Y2. No entanto, o aumento no nível de preços vai reduzir, portanto, a quantidade de bens e serviços demandados. Então, vamos aqui só avançar e ir para a curva aqui, a figura número 3. Então, o que é que nós temos aqui na figura número 3? A curva de demanda agregada. Então, uma queda no nível de preços de P1 para P2, então, se eu tenho uma queda no nível de preços gerais dessa economia, consequentemente, o resultado sobre a demanda agregada será um maior consumo, uma maior demanda por bens e serviços. Então, uma queda no nível de preços de P1 para P2 aumenta a quantidade demandada de bens e serviços de Y1 para Y2. Há 3 razões, portanto, para essa relação negativa. Por isso que a curva, se você for ver, ela é inclinada. Ou seja, você tem a relação inversa entre o eixo X e o eixo Y. Então veja, quando o nível de preços cai, portanto, a riqueza real aumenta, as taxas de juros caem e a taxa de câmbio se deprecia. Esses efeitos, portanto, estimulam as despesas de consumo, os investimentos e as exportações líquidas. Uma maior despesa nesses 3 componentes da produção significa que uma maior quantidade de bens e serviços é demandada. Então, se o preço cai, a riqueza real, portanto a variável real, ela aumenta, a taxa de juros ela cai, a taxa de câmbio se deprecia, portanto você tem uma taxa de câmbio mais favorável para exportações líquidas, melhora as despesas de consumo, melhoram as despesas de investimento e o resultado disso é uma quantidade de bens e serviços demandada muito maior. Então, essa é a curva de demanda agregada. Claro que tem muita coisa lá do que a gente viu na curva de demanda de mercado lá do capítulo 4, mas enfim, essa é uma curva que tem outras especificidades por ser uma curva que revela aí uma variável macroeconômica, que é a variável demanda agregada, ok? Então, se ficou aí alguma dúvida em relação ao gráfico, volta aí mais uma vez, faz as anotações, enfim, pega um caderno aí, faz os gráficos, compara depois, para poder o entendimento ficar o mais claro possível, ok? Vamos aí agora a algumas explicações sobre a curva de demanda agregada. Por que a curva de demanda agregada tem inclinação negativa? Então, vamos ver aí por que a curva de demanda agregada ela tem, como a gente viu na figura 3, essa inclinação aqui, ó, é negativa, né? Então, ela enfim, tem essa inclinação quando ela é negativa considerando a relação entre o eixo X e Y. Vamos lá. Por que uma alteração no nível de preços move a quantidade demandada de bens e serviços na direção oposta? Então, por que o preço sobe e a demanda vai para outra direção, diminui? Ou o preço cai e a demanda aumenta? Para responder a essa questão, é útil lembrar que o PIB, que chamamos Y, é a soma
de consumo, portanto, veja, o PIB é a soma de consumo, é a soma do investimento, das compras do governo e das exportações líquidas. Então, aqui mais uma vez, nós temos a fórmula. Então, Y, né, PIB igual a consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais as exportações líquidas. Lembrando que é exportação menos importação para chegar às exportações líquidas. Cada um desses 4 componentes contribui para a demanda agregada por bens e serviços. Então, tudo isso aqui, esses 4 componentes do PIB, eles contribuem para a demanda, é um pedaço da demanda agregada. Então, desde o consumo do cara que compra um refrigerante no supermercado, da fábrica que constrói uma nova instalação, do governo que compra cimento ou asfalto para fazer uma estrada, e desde a relação de exportação do café que o alemão compra do Brasil e o Brasil menos o chip que o Brasil compra de Taiwan. Então tudo isso é a demanda agregada por bens e serviços. Por enquanto, admitiremos que as despesas do governo sejam fixadas pela política. Os outros 3 componentes, portanto, do dispêndio, consumo, investimento e exportação, dependem, portanto, das condições econômicas e, mais especificamente, do nível do preço. Então, aqui, o Menkyu está retirando as despesas do governo, está considerando que elas são decididas por uma tomada de decisão da política, e deixando apenas aqui, a depender da oscilação da economia, consumo, investimento e exportação líquida, que vão depender do nível de preço. Então, aí vão seguir aquela lógica lá da pergunta. Então, se o nível de preço aumenta, consumo, investimento e exportações líquidas caem. Se os preços diminuem, consumo, investimento e exportações líquidas aumentam. Para entendermos a inclinação negativa da curva de demanda agregada, devemos examinar como o nível de preços afeta a quantidade demandada de bens e serviços para consumo, para investimento e para exportação líquida. Então, para entender por que a inclinação é negativa, tem que examinar como o nível de preços, como os preços dessa economia afetam a quantidade demandada de bens e serviços para consumir, para investir, ou a exportação líquida para a decisão de um gringo comprar um produto no Brasil. Então vamos lá agora aos elementos que compõem essa questão. Nível de preço e consumo. Nível de preço, então o nível de preço e o consumo, o efeito riqueza. Então aqui a gente vai ver, nesse primeiro momento a gente vai ver como é que o nível de preço de economia afeta o consumo, o efeito riqueza. Então, considere o dinheiro que você tem em sua carteira e em sua conta bancária. O valor nominal desse dinheiro, ele é fixo. Então, se eu tenho 10 reais, é 10 reais. Então, o valor nominal. Mas o valor real não é. Eu posso, num determinado momento, com esse mesmo 10 reais, comprar mais, ou em outro momento, comprar menos. $1 sempre vale $1. Ainda assim, o valor real de $1, ele não é fixo. Se um doce custa $1, então seu valor equivale a um doce. Se o preço desse doce cai, portanto, para 50 centavos, então veja, o valor real do dólar aumentou, porque agora você compra 2 doces. Portanto, quando o nível de preços ele cai, o valor do dólar sobe, no caso aqui dólar, ou o valor do real sobe, o que significa um aumento, o que aumenta a riqueza real das pessoas e a capacidade de comprar bens e serviços. Portanto, isso aqui é muito importante. Então, se o nível de preços cai, as coisas ficam mais baratas, o valor da moeda aumenta. E qual é a sensação que as pessoas vão ter? A sensação de que elas estão mais ricas, de que elas podem comprar mais, ainda que elas tenham o mesmo dinheiro. Essa lógica nos dá a primeira razão pela qual a curva de demanda agregada tem inclinação negativa. Então veja, a diminuição no nível de preços, diminui o preço, o nível de preço da economia, aumenta o valor real da moeda, tornando os consumidores mais ricos. Por sua vez, isso os encoraja a gastar mais.
O aumento nas despesas do consumidor, então eu vou consumir mais, significa maior quantidade demandada de bens e serviços. Então, se eu estou me sentindo mais rico, eu vou passar a comprar mais. Inversamente, o aumento no nível de preços reduz o valor da moeda, tornando os consumidores mais pobres, o que reduz as despesas do consumidor e o que reduz a quantidade demandada de bens e serviços. Então, esse é o primeiro efeito. Então, o nível de preços, ele tem um efeito direto e concreto no consumo das pessoas, no consumo das famílias. Então, se os preços gerais eles aumentam, que é o caso que está acontecendo no Brasil aí no pós-pandemia, o que acontece? Você se sente mais pobre, tudo fica mais caro, o nível de preços aumenta, o meu dinheiro desvalorizou, ele vale cada vez menos, o que faz com que as pessoas tenham a sensação prática de que elas estão mais pobres. E o inverso faz com que as pessoas tenham a sensação de que estão mais ricas. Então, o nível de preços afeta brutalmente a demanda agregada neste componente consumo. Agora vamos ver o nível de preços da economia e investimento, o efeito da taxa de juros. Então, vamos ver aí como é que a gente pode compreender essa questão. O nível de preços é um dos determinantes da quantidade demandada de moeda. Então veja, coisa que a gente já viu em capítulos anteriores, os capítulos que falam sobre oferta de moeda. Então, quanto menor for o nível de preço, quanto menor for o nível de preços da economia, menos moedas as famílias vão precisar para manter, necessitarão manter para comprar bens e serviços que desejam. Quando o nível de preços ele cai, portanto, as famílias podem tentar diminuir a retenção de moeda mediante concessão de empréstimos. Por exemplo, uma família poderia usar seu excedente de moeda para comprar títulos que rendem juros. Então, se eu preciso de menos moeda para comprar as mercadorias, eu posso deixar parte da moeda investido, portanto, comprando, por exemplo, um título público para render alguns juros, alguma renda fixa. Ou poderia depositar esse excedente de moeda em uma conta poupança que rende juros e o banco usaria esses fundos para conceder empréstimos, por exemplo, para uma empresa. Em qualquer duas das situações, à medida que as famílias elas tentam converter parte da sua moeda em ativos para render juros, elas empurram, portanto, a taxa de juros para baixo. Por quê? Porque você vai colocar mais moeda nas instituições financeiras, nos bancos, vai aumentar a quantidade de moeda disponível e, consequentemente, há uma tendência para que a taxa de juros diminua. O próximo capítulo analisa esse processo mais detalhadamente, que é o capítulo 34. Então, as taxas de juros, por sua vez, elas afetam as despesas com bens e serviços. Como a taxa de juros baixa? Então veja, o nível de preço está baixo, eu preciso de menos moeda, guardo minha moeda, a quantidade de moeda para render juros, empurra a taxa de juros para baixo. Com a taxa de juros baixo, os empréstimos eles ficam mais baratos, o que incentiva as empresas a pedir mais empréstimos para investir em novas fábricas e equipamentos e também as famílias a fazerem investimentos, como por exemplo investir em uma nova casa. Então, uma taxa de juros mais baixa também pode estimular o consumo, especialmente com bens duráveis de maior porte, como carros, que geralmente são adquiridos por meio de crédito. Dessa forma, uma taxa de juros mais baixa aumenta a quantidade demandada de bens e serviços, o que é bem simples. Por quê? Então veja, se o nível de preços ele é baixo, aumenta os investimentos e diminui a taxa de juros. Ou melhor, voltando, se eu tenho um nível de preço muito alto, se eu tenho um nível de preço muito baixo, a quantidade de dinheiro que sobra para as pessoas, para as famílias e as empresas guardarem e renderem juros, aumenta o estoque de moeda nas instituições financeiras, as taxas de juros diminuem, as taxas de juros menores aumentam os investimentos, e aumentar o investimento significa aumentar consumo, como por exemplo um carro, uma casa, uma nova fábrica, assim por diante. Então,
Dessa forma, uma taxa de juros mais baixa aumenta a quantidade demandada de bens e serviços. E aí vamos para a realidade. Então, no caso brasileiro, em que você, desde 2021, ainda pegando ali parte da pandemia, você tem uma escalada da taxa de juros, a taxa de juros ela aumenta, significa que uma taxa de juros maior diminui os investimentos, diminui a capacidade das empresas investirem, o que significa que você vai diminuir a quantidade demandada de bens e serviços, porque você está sufocando o lado do investimento, que é um lado importante na economia, como a gente já viu aí anteriormente num parágrafo anterior, por exemplo, no caso da economia americana. Então, investimento é não só investimento em bens duráveis no caso das famílias, mas os investimentos também no caso das empresas que, por exemplo, ampliam suas instalações, aumentam seus estoques e por aí vai. Então, taxa de juros mais baixa aumenta a quantidade demandada. Taxa de juros mais alta diminui a quantidade demandada. Então, essa aí mais uma questão importante. E aí temos essa lógica que nos dá a segunda razão pela qual a curva de demanda agregada tem inclinação negativa. Então, veja, se o nível de preços mais baixo, então, nível de preço da economia mais baixo, reduz a taxa de juros, isso fomenta o gasto maior com bens de investimento e, por meio disso, aumenta a quantidade demandada de bens e serviços. O inverso, nível de preços mais alto, portanto, uma economia com maior inflação, que é o caso do Brasil, economia com maior inflação, aumenta os juros, diminui os investimentos e, consequentemente, diminui a quantidade demandada agregada de bens e serviços nessa economia, levando a economia provavelmente a uma recessão, que é o caso brasileiro. Então, nível de preços muito alto, taxa de juros muito alta, investimentos diminuem, ok? Então, essa aí é a lógica da segunda razão de por que a curva de demanda tem inclinação negativa. Agora vamos ver o terceiro ponto. Nível de preços e exportações líquidas. O efeito taxa de câmbio, vê qual é a terceira razão para que a demanda agregada tenha inclinação negativa. Então, a parte do consumo, a parte do investimento e agora a parte das exportações líquidas. Lembrando que o meu Menkil, para esta reflexão teórica, ele removeu as despesas de governo como se as despesas de governo, na verdade, fossem uma métrica de uma decisão política. O político decide gastar sem ter esses impactos dos movimentos econômicos, ainda que a gente saiba que na realidade concreta os governos eles são duramente afetados, enfim, pelo contexto em que a economia como um todo vive, ok? Então vamos lá a esse terceiro ponto. Como acabamos de ver, um menor nível de preços nos Estados Unidos reduz a taxa de juros norte-americana, que a gente viu lá, nível de preços e taxa de juros, e o efeito que isso tem sobre o investimento. Reagindo a isso, alguns investidores dos Estados Unidos procurarão maiores retornos, investindo, portanto, no exterior. Por exemplo, à medida que as taxas de juros dos títulos do governo dos Estados Unidos diminuem, portanto, o retorno de manter o dinheiro investido em títulos nacionais, no caso aqui, nacionais americanos, faz com que, então, à medida que as taxas de juros dos títulos do governo dos Estados Unidos diminuem, um fundo mútuo poderia vender seus títulos norte-americanos e trocá-los, por exemplo, por títulos do governo alemão. Ou seja, você desinveste o que está aplicado no mercado norte-americano e vai carregar para outros títulos ou outros investimentos em países em que a taxa de juros esteja maior. À medida que o fundo mútuo tenta converter seus dólares em euro para comprar os títulos alemães, ele, portanto, aumenta a oferta de dólares no mercado de câmbio de moeda estrangeira. Então, ele vai dar o dólar para o mercado e vai buscar outra moeda. Portanto, a oferta de dólares no mercado, no caso deste exemplo, aumenta em relação, por exemplo, ao euro. O aumento, então, na oferta de dólares
a serem convertidos em euro causa uma depreciação do dólar em relação ao euro, ou seja, um excesso de oferta de dólar desvaloriza, portanto, então, a moeda em relação ao euro, que passa a ser mais procurado. Isso provoca a alteração da taxa de câmbio real, que é o preço relativo entre os bens internos e os bens externos. Como cada dólar, portanto, compra menos unidades de moeda estrangeira, porque desvalorizou, depreciou, os bens externos se tornam mais caros em relação aos bens internos, aquilo que a gente já viu com mais detalhe em alguns capítulos anteriores que falam sobre a economia aberta. A alteração dos preços, portanto, afeta tanto o consumo interno quanto o consumo externo. Como os produtos estrangeiros são agora mais caros, os norte-americanos compram menos de outros países, diminuindo a importação de bens e serviços. Porque se eu deprecio a minha moeda desvaloriza. Se a minha moeda desvaloriza, o preço dos produtos, portanto, importados, eles passam a ser mais caros. Então, quando a depreciação da moeda diminui a importação de bens e serviços neste caso. Ao mesmo tempo, como os produtores norte-americanos agora estão mais baratos por conta da depreciação da moeda, os produtos americanos ficam mais baratos, os estrangeiros eles compram mais dos Estados Unidos, aumentando, portanto, as exportações. E aí, veja, neste caso, as exportações líquidas correspondem às exportações menos as importações, portanto, ambas as mudanças provocam um aumento das exportações líquidas nos Estados Unidos, ou seja, o saldo entre o 100 que é exportado e 50 que é exportado reflete uma exportação líquida, ou seja, uma exportação líquida positiva, o que significa que neste caso, em que você tem uma alteração no nível de preço, em que você tem uma depreciação da moeda nacional, no caso aqui a moeda americana, você tem consequentemente a desvalorização do câmbio local. A desvalorização do câmbio local diminui as importações e aumenta as exportações, produzindo um saldo positivo de exportações líquidas. Assim, a queda no valor de câmbio real do dólar provoca, então, um aumento da quantidade demandada de bens e serviços. Pois bem, e aí nós temos aqui, no último parágrafo, a síntese dessa lógica. Então, essa lógica, ela nos dá a terceira razão pela qual a curva de demanda agregada ela tem inclinação negativa. Então, veja, quando ocorre uma queda no nível de preços nos Estados Unidos, ou seja, os níveis de preços gerais, a inflação geral diminui, isso provoca uma queda das taxas de juros lá no ponto anterior que a gente já viu, diminui a demanda por moeda, sobra mais moeda nos bancos, consequentemente há uma oferta de dinheiro maior e consequentemente há uma queda da taxa de juros. O valor real do dólar, ele diminui nos mercados de câmbio estrangeiro. Então, queda no nível de preços da economia em geral, derruba as taxas de juros. Ao derrubar as taxas de juros, consequentemente, isso também derruba o valor real da moeda nacional, neste caso o dólar, em relação às outras moedas estrangeiras. Essa depreciação no câmbio nacional, no câmbio norte-americano, no caso do exemplo, estimula as exportações líquidas e aumenta a quantidade de bens e serviços, ou seja, neste caso, as importações diminuem e as exportações ela aumentam. Inversamente, também pode acontecer, ou seja, quando você tem um aumento no nível de preços nos Estados Unidos, você aumenta as taxas de juros, ou seja, então você tem um aumento no nível geral de preços na inflação, o país vive inflação, você aumenta a taxa de juros, o valor real do câmbio aumenta, ou seja, ocorre uma apreciação, e neste caso reduz as exportações líquidas, porque apreciando a moeda, o produto americano fica caro e o produto estrangeiro fica barato. E aí você consegue, de maneira muito simples, reduzir as exportações líquidas e a quantidade demandada de bens e serviços, no caso bens e serviços
dos Estados Unidos, ok? Então essa aqui foi a terceira resposta, a por que a demanda agregada tem inclinação negativa. Agora vamos ver aqui um resumo que o Menkyu coloca dessas questões para a gente ver de maneira agora mais sintética essa explicação de por que a curva ela tem inclinação negativa, portanto ela tem esse sentido, né? Você tem o eixo X e o eixo Y e você tem, portanto, uma inclinação negativa. Há, portanto, três razões distintas, porém que são correlatas, se relacionam, pelas quais uma queda no nível de preços, portanto, uma queda no nível de preços gerais da economia, uma queda na inflação, aumenta a quantidade de bens e serviços demandados nesta economia. Então, veja, primeiro, que a gente viu, os consumidores, quando os preços caem, eles se sentem mais ricos, o que estimula a demanda por bens e consumos. Isso aí é bem simples de entender. Então, você tem a situação em que os preços caem, as pessoas que compram, os consumidores que compram, se sentem mais ricos, portanto, para realizar o consumo. Segunda razão, a taxa de juros cai, o que estimula a demanda por bens de investimento. Então, mais uma vez, taxa de juros cai, estimula a demanda por bens e investimento. E o terceiro, a taxa de câmbio se deprecia, o que estimula as exportações ou a demanda por exportações líquidas, que aí tem que ter o abatimento das importações. Então, preços caem, o consumidor fica mais rico, os juros caem, os investimentos aumentam, portanto, o outro pedaço que estimula o crescimento de uma economia, né, e consequentemente o desenvolvimento de uma economia, e você também tem uma depreciação do câmbio que faz com que, portanto, as exportações líquidas aumentem, então, ou seja, o país passa a exportar mais. E isso, sobretudo, porque tem o efeito da taxa de juros, ok? Então, nós temos aí uma síntese dos três pontos que nós observamos anteriormente. Os mesmos três efeitos, eles funcionam de modo inverso. Então, qual é o modo inverso? Então, quando o nível de preço sobe, inflação, diminui a riqueza, a diminuição da riqueza afeta o gasto do consumidor, então o consumidor se sente mais pobre. As taxas de juros, elas ficam mais altas e, portanto, diminuem os investimentos. E a moeda se valoriza diminuindo as exportações líquidas, ou seja, diminuindo aquilo que o país vende para outros países. Então, os efeitos são totalmente o contrário. Então, isso mostra que o movimento de uma variável da macroeconomia, neste caso aqui o nível de preços ou a inflação, ou o nível geral de preços da economia, você observa que se o nível de preço sobe, ele tem um efeito dominó sobre outras variáveis macroeconômicas. E quando o preço cai, também tem outros efeitos sobre as variáveis econômicas. Então isso mostra o quanto a economia tem se tornado complexa, tem se tornado interconectada nos seus mais variados fatores, nas suas mais variadas, digamos assim, áreas de funcionamento. Porque, veja, quando o nível de preço sobe, você vai desde afetar o gasto da família, a afetar os gastos das empresas e afetar os gastos dos agentes econômicos estrangeiros que se relacionam com esse determinado país. Então, veja como as coisas têm uma amplitude considerável. Eis uma ideia experimental para direcionar sua intuição sobre esses efeitos. Imagine que certo dia, por exemplo, você acorde e perceba que por algum motivo misterioso os preços de todos os bens e serviços caíram pela metade. Portanto, os dólares que você tem agora valem agora o dobro. Então, cenário hipotético, os preços despencam. Em termos reais agora, portanto, aquilo que você pode transformar em bens e serviços, não o valor nominal, você tem agora o dobro do que tinha quando foi dormir, o dobro de capacidade de consumo. O que você faria com esse dinheiro extra? Você poderia ir ao seu restaurante favorito, aumentando o gasto do consumidor. Você poderia emprestar, comprando títulos
ou depositando no banco, reduzindo as taxas de juros e aumentando os gastos com investimentos, ou você poderia fazer investimento externo, portanto, comprando ações de um fundo mútuo internacional, reduzindo o valor real de câmbio do dólar e aumentando as exportações líquidas. Então, são três coisas. Então, os preços caem, você fica com dinheiro. Sobrou lá 3 mil do meu salário na conta para mim fazer o que eu quiser. Ou eu vou comprar, consumir, ou eu vou investir comprando um título num banco, ou eu vou investir no estrangeiro, reduzindo, portanto, o valor real de câmbio do dólar e aumentando as exportações líquidas. Qualquer que seja a sua opção dessas três, a queda no nível de preços provoca invariavelmente um aumento na quantidade demandada de bens e serviços. Isso é o que representa a inclinação negativa da curva de demanda agregada. Então, veja que é diferente lá da curva de oferta e demanda de mercado. Aqui é mais amplo. Então, se os preços caem, invariavelmente, em qualquer posicionamento que você coloque o seu dinheiro que sobrou, o dinheiro agora nominal vale mais, porque ele compra mais em termos reais, seja você consumindo, investindo para derrubar as taxas de juros e aumentando os investimentos, investindo no exterior, aumentando as exportações líquidas e, portanto, depreciando o câmbio local, a moeda local, tudo isso vai aumentar a quantidade demandada de bens e serviços. Então, nível de preços cai, quantidade demandada de bens e serviços aumenta por qualquer uma dessas áreas ou por um pouco de cada uma dessas áreas. E é isso que representa, portanto, a inclinação negativa da curva de demanda agregada. Ok? É importante ter em mente, portanto, que a curva de demanda agregada, como todas as curvas de demanda, é construída considerando lá a condição ceteris paribus, que é a condição em que tudo mais permanece constante. Então, para que a gente possa entender isso, a gente utiliza essa condição ceteris paribus, em que tudo mais permanece constante. Mais especificamente, nossas três explicações da inclinação negativa da curva de demanda agregada assumem como hipótese de que a oferta de moeda, portanto, ela é fixa. Ou seja, estamos considerando como uma alteração no nível de preços afeta a demanda por bens e serviços, mantendo neste caso aqui, neste caso teórico, a quantidade de moeda na economia constante. Como veremos, uma alteração na quantidade de moeda desloca a curva de demanda agregada. Por enquanto, basta ter em mente que a curva de demanda agregada é construída para dar para uma dada quantidade de oferta de moeda. Então, até aqui, neste caso, nós estamos analisando aqui uma espécie de deslocamento, porque a curva ela é inclinada, o que produz deslocamento, o que produz um giro nas curvas de oferta agregada. Daqui a pouco a gente vai ver do ponto de vista gráfico, mas até aqui a explicação de que porque a curva de demanda agregada ela tem inclinação negativa leva em consideração a quantidade de moeda constante, ou seja, a quantidade de moeda, a oferta de moeda nesta economia, ela é fixa. É uma quantidade de moeda fixa. A alteração na quantidade de moeda desloca a curva de demanda agregada, que é o que nós vamos ver agora neste próximo subtópico desta sessão sobre a curva de demanda.